O Diego Ribas participou do Flow Esporte Clube, né? Ele falou sobre a questão das vaias para o Léo Pereira no jogo contra o Altos do Piauí. Ontem nós recebemos um carinho maravilhoso e conseguimos retribuir com a vitória. Foi sensacional. Muitos jogadores foram ovacionados. Eu fui ovacionado. E faz muito bem esse carinho da torcida. Faz bem para nós, jogadores. Mas eu gostaria que meu amigo Léo Pereira, por exemplo, que ontem durante o jogo foi vaiado, eu gostaria que esses jogadores também pudessem sentir isso. O torcedor tem um poder tão grande e eu gostaria que eles soubessem disso, porque a vaia interfere totalmente no desempenho da equipe, não só naquele jogador que está sendo vaiado. Obviamente, o torcedor tem direito, ele é dono do espetáculo, e eu falo com propriedade porque eu já fui vaiado no Maracanã com 70 mil torcedores. Então eu sei como é difícil e como machuca. Eu sempre falo isso, tá? Goste você ou não do jogador. Vaiar durante o jogo é complicado. Você pode não estar gostando, pode pedir para colocar outro jogador. Agora, vaiar o seu time em campo, eu vou falar para vocês, a não ser que realmente esteja tomando uma goleada, tá tudo errado, mas o cara pegou na bola, começa a vaiar, eu acho muito complicado. Eu já vi muitas brigas, inclusive, na arquibancada, por causa de um torcedor que está vaiando e o outro fica revoltado e manda parar de vaiar. Também lá em participação no Flow Esporte Clube, o Diego falou sobre a importância aí do trabalho mental no esporte. Ele falou o seguinte: vejo a necessidade desse treinamento mental e inteligência emocional. Se você não se preparar, você vai sucumbir. Quando eu cheguei no Flamengo, tinha psicólogo, permanecemos um tempo. Hoje em dia não temos isso. Alguns jogadores têm de forma particular, tá? Então ele dizendo que alguns jogadores procuram psicólogo. Ainda o Diego Ribas falando o seguinte: não penso em me aposentar, eu vivo o momento. Eu consigo jogar tranquilamente até os 40 anos. Ele ainda fala o seguinte: quando eu parar, não farei nada no primeiro ano. Ser treinador é uma possibilidade, mas não no primeiro ano. Meu filho é uma figura. Ele cobra: papai, você não fica em casa e não joga. Já que você não joga, fique em casa. O filho do Diego pedindo para ele parar de jogar e ficar em casa. Uma brincadeira, óbvio, né? Até porque se você não joga, fica em casa. Eu achei engraçada essa colocação. A gente teve a nossa informação aí da Beli X Costa, né? @Beli X Costa, nossa repórter Isabelle Costa, que mesmo sem a confirmação da CBF, o Flamengo já trabalha com a logística do clássico contra o Botafogo, sendo realizado em Brasília. A delegação viaja para a capital federal no sábado, o Flamengo também viaja para a Argentina nesta terça-feira e retorna para o Rio de Janeiro logo após o jogo de quarta, tá? Então, o Flamengo já preparando a logística para esse jogo em Brasília, mesmo sem a confirmação da CBF. Passar para vocês aqui, para a gente finalizar esse vídeo rápido hoje à noite aqui para vocês, né, que o portal espanhol lá, o Fichajes.net, afirmou que o Barcelona tem interesse na contratação de Gabigol, tá? Que Gabriel Barbosa, segundo o portal, estaria no foco, né, do clube espanhol, o Barça, né? E eles estariam dispostos a investir no Gabi, e caso a negociação com o Robert Lewandowski não seja concretizada, o nome do Gabigol é o que está na pauta, é o nome que interessa para eles. O Fichajes.net também afirma que o Barça sabe que a negociação será difícil, mas está disposto a desembolsar até 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, para fechar o negócio. Gente, é um valor considerado baixo pela diretoria do Flamengo. Eu falei com fontes ligadas à diretoria que me garantem que o Flamengo, como pagou alto pelo Gabigol, na época a Inter de Milão, quase 20 milhões de euros, o Flamengo estaria num lucro de 10, é bacana, mas o Flamengo não vê esse lucro mais importante do que o lucro desportivo. Então o Flamengo não tem interesse nesse momento em negociar o Gabigol por 30, né? Talvez, se chegar, o que eles me falam, esses jogadores considerados inegociáveis, eles passam a ser negociáveis com valores acima de 35 milhões de euros, foi o que essa fonte me falou. Se chegar alguma coisa entre 35 e 40 milhões de euros, eles vão negociar esses inegociáveis, né? Entre aspas.
A gente amanhã cedo traz algumas informações importantes para vocês, até sobre o confronto aí, da Copa Libertadores da América, né? Tem muitas outras informações para passar para vocês, também que é questão de criação de liga, tudo isso a gente traz amanhã logo cedo para vocês, tá? Eu só quero passar aqui uma última informação, justamente com relação à questão de déficit do Flamengo, né, cara? Do Flamengo precisar fazer alguma grande venda. A matéria que o Globo Esporte trouxe, aí eu não falei com vocês antes, teve jogo e tudo mais, desses 63, que eu conversei com fontes ligadas à diretoria sobre isso. Por isso eu estou falando do Gabigol, elas me explicaram isso. O Flamengo tem aí 63,6 milhões de déficit no trimestre. Mas aí o diretor falou aí ao Globo Esporte que não preocupa de forma alguma. Então, o que eu te falo? Torcedor do Flamengo. O Flamengo teve menos premiações por causa dos títulos que o Flamengo deixou de conquistar. Tudo isso pesa. Mas essas premiações, a maior parte dela vai para... eles distribuem entre os jogadores, comissão técnica. Não, beleza, mas sobra muita coisa. Então, o Flamengo não teve premiações. O Flamengo, no Carioca, infelizmente, o lucro é muito baixo. Por isso, né, inclusive, essa fonte ligada à diretoria me falou, olha, há uma avaliação de que deveria diminuir o Campeonato Carioca, né? O ideal era que se diminuísse o Campeonato Carioca e a gente pudesse fazer participar de torneios internacionais que rendessem alguns milhões aos cofres do clube. Fora isso, né, o Flamengo precisa sim fazer algumas vendas. É aquela necessidade anual que o Flamengo precisa negociar jogadores. Então isso aí existe e não vai ter como evitar. O resultado ainda foi amenizado por uma arrecadação de 59 milhões, como eu estou falando, olha aí, com a venda de atletas e de 23,4 milhões com receitas do dia de jogo, né? Então, pegar aqui para vocês, ó, o déficit de 63,6 milhões, que é alto, tá? Após fechar aí 2021 com mais de 1 bilhão de receita bruta e superávit, os primeiros 3 meses desse ano somam prejuízo, né? E de acordo com a carta de abertura da demonstração financeira do clube, o resultado se deu por ser um período em que o clube, historicamente, no caso, recebe menos, né? Entradas de receitas menores e tal, mas que o prejuízo já estava previsto no orçamento para a temporada, tá? Outro ponto positivo aí no balancete, segundo a matéria, é a receita de dia de jogo, que inclui venda de ingressos, receitas geradas no estádio, que também atenuou o prejuízo no período, apesar do Carioca não ser tão rentável assim. Possivelmente aí esse item mais afetado com a pandemia atingiu 23,4 milhões com a boa presença de público no Maracanã, tá? O Fernando Góes, que é o diretor financeiro do Flamengo, explicou ao GE que o resultado é normal, já que são meses que o clube recebe muito pouco, mas precisa manter as operações normais, tem a folha salarial, não tem jeito, né, gente? A receita de venda de atletas como o Michael, então, somou 59 milhões, né, e superou a expectativa. Ele fala ainda o seguinte: esse ano, o primeiro trimestre, só teve Campeonato Carioca, ou seja, 3 meses com custo normal, mas como receita mesmo de jogo, só o Carioca. O que ajudou foi que tivemos as vendas da bilheteria também que foram boas, né? O Flamengo vendeu bastante ingresso, o retorno do público foi muito bom e tudo mais. Gente, aí eles falam sobre essa questão, né, do Flamengo ter que sempre negociar algum jogador. Ainda é uma realidade para o Flamengo, que a gente espera que em breve a gente não precise mais disso, né? Dessas vendas de jogadores. E a gente sabe que a gente sofre justamente nesses jogadores que têm interesse de fora, que tem já times de olho. João Gomes, Gabigol, Arrascaeta, né? E óbvio que vão acabar aparecendo também equipes árabes, como todo ano aparecem, né, de olho no Everton Ribeiro, no próprio Arrascaeta. São jogadores que atraem os olhares lá do exterior, fora os garotos, né? O Lázaro, o João Gomes, né? O Flamengo tem N possibilidades aí de jogadores que podem atrair os olhares do exterior, mas que a gente sabe que, por exemplo, um Arrascaeta não tem substituto, né, gente? Então tem que tomar cuidado, tem que tentar segurar ao máximo. Agora, que é realidade, que um ou outro atleta a gente vai vender, isso aí não tem jeito. É uma tônica, é a realidade, não tem como a gente evitar.